Eu voltei aqui com o nosso sistema. Vamos aqui, voltar para o painel estratégico. E ele vai carregar aqui os temas das tendências principais da forma como eu configurei. Isso é bom para o nosso exemplo porque ele traz aqui julgamento do ex-presidente de Cuba, disputa política entre ministros do STF no Brasil. E aí isso fica muito amplo, principalmente para um candidato pequeno. Então aqui em pesquisas, eu também aprofundei com a experiência que nós temos com os candidatos pequenos. E às vezes o candidato pequeno, ele também é um candidato do majoritário, mas num partido pequeno, com poucos recursos. E aí você não tem dinheiro para contratar um instituto que tem uma robustez maior. E aí, por exemplo, você tem lá termos como clusterização automática de eleitorado. O que é isso? Então eu trouxe aqui. Agrupa eleitores por padrões comportamentais, ideológicos e demográficos. E aqui a gente usa algoritmos, né? O que é o NLP? É um termo que fala de linguagem natural aplicado à interpretação automática. E detecção emocional coletiva, mapeia emoções predominantes do eleitorado como medo, rejeição, esperança e indignação. E aí eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui no nosso consultor eleitoral de EA uma ferramenta que eu vou demonstrar para vocês agora. Eu vou abrir aqui uma pesquisa que eu já deixei previamente preparada. Eu vou copiar. No cargo político, eu vou até fazer aqui uma combinação diferente. Vou colocar um estadual em dobrada com um deputado federal. A região da campanha, eu vou colocar litoral norte. E aí primeiro eu vou colar tudo aqui. Porque depois ele tem um tempo de processamento e enquanto ele processa eu vou fazer a leitura de tudo que eu pedi e explicar. Aí vou colocar aqui também, que eu deixei previamente preparado aqui, o prompt para o objetivo da campanha. E aqui eu vou colocar o perfil dos políticos. Vou clicar em copiar, colar. Aqui, olha, preencha os dados ao lado para gerar metodologia eleitoral, estrutura estatística, perguntas recomendadas, tamanho amostral, análise narrativa e inteligência política automatizada. Eu vou pedir para ele gerar. Aqui, enquanto ele gera, eu vou ler para vocês o que eu pedi. Eu fiz aqui uma mescla. O cargo político, eu não coloquei só um deputado estadual e um federal, eu coloquei a dobrada. A região da campanha é uma dobrada para o litoral norte de São Paulo. E eu coloquei aqui o objetivo da pesquisa, identificar se o eleitorado está receptivo a propostas voltadas à defesa do meio ambiente, especialmente iniciativas que dependam de atuação conjunta entre esfera estadual e federal. Essa é a estratégia. Por que esses dois candidatos vão trabalhar juntos? É descobrir mais ou menos a percepção do eleitorado para eu entender qual é a proposta que eu coloco nesse sentido. Como eu monto essa proposta, como eu exponho isso para o público. E aqui eu disse que a pesquisa tem que medir interesse do eleitorado em pautas ambientais, percepção sobre preservação ambiental na região, apoio a projetos de lei ambientais, e assim eu fui colocando ali uma porção de tópicos e disse, também é importante avaliar se o eleitor entende positivamente a atuação coordenada entre deputado estadual e deputado federal, para a criação de políticas públicas complementares em defesa do meio ambiente. E aqui eu coloquei um candidato a deputado federal, engenheiro, e uma candidata a deputada estadual, mulher, psicóloga. A IA não conseguiu gerar uma análise válida aqui ainda, então eu vou processar novamente, e isso é uma questão técnica que normalmente a gente tem que enfrentar. Às vezes eu estou rodando isso localmente, tem também a inteligência artificial que está integrada aqui, a complexidade do que eu pedi, processamento da minha internet, tudo isso. E eu coloquei como complicador um candidato a deputado federal homem engenheiro, perfil técnico defensor de infraestrutura sustentável. E a deputada estadual coloquei uma mulher psicóloga, perfil humanizado, voltado à saúde emocional, educação ambiental, proteção das comunidades locais e fortalecimento de iniciativas socioambientais.
E aqui, nessa nova busca, ele já trouxe para mim como que tem que ser elaborada essa pesquisa. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como isso foi feito por ela. Então, a proposta de pesquisa eleitoral fala sobre receptividade a propostas ambientais no litoral norte de São Paulo. Então, ele apresenta a metodologia, que é alcançar os objetivos propostos, recomendando uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa. Aí ele já traz pesquisa qualitativa, ele já diz que é a survey. A amostragem probabilística, estratificada por município. Exemplo, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e perfil socioeconômico. Aplicação via telefone e online, para garantir representatividade. Eu posso também pedir para fazer só online, porque eu não tenho ninguém fazendo a ligação. Ou a gente pode usar um sistema de URA, que seria reconhecimento inteligente de voz. Um questionário estruturado com escalas de concordância e perguntas fechadas. Aí ele fala, pesquisa qualitativa, grupos focais e entrevistas com profundidade. Realizar 2 a 3 grupos, ele fala qual é o tamanho da amostra, aqui ele está dizendo 600 entrevistas, seriam 150 por município. A gente que tem muita prática de fazer campanha porta a porta, sabe que isso é facinho de fazer. Tipos de pesquisa, exploratória, qualitativa, descritiva, quantitativa, longitudinal, opcional. Aí ele traz as perguntas recomendadas, divide as perguntas em blocos, ele traz o viés de desejabilidade social. Respostas podem ser influenciadas pelo politicamente correto em temas ambientais. Estratificação inadequada, se a amostra não refletir a distribuição rural, urbana, há risco de distorção. Aí tem a mitigação, garantir cotas por gênero, idade e renda, incluir perguntas de controle, exemplo, você participou de ações ambientais nos últimos 12 meses, e aí ele traz análise estratégica, potencial eleitoral. Se 60% dos eleitores classificarem meio ambiente como prioridade, a dobrada tem base consolidada. Se houver divisão entre infraestrutura e comunidade, ajustar o discurso para integrar ambos. Exemplo, saneamento básico como direito social e ambiental. Aí ele traz aqui a comunicação, traz os riscos políticos, se a região for conservadora, evitar termos como restrição a empreendimentos, prefira crescimento ordenado, monitorar concorrentes que usem pauta ambiental de forma superficial, que seria o greenwashing, que eu tratei muito disso no ESG. E a conclusão, a pesquisa deve confirmar se o eleitorado do litoral norte vê a dobrada como solução para gaps de governança ambiental. Exemplo, falta de articulação entre licenciamento estadual e financiamento federal. Se os dados forem favoráveis, a campanha pode posicionar os candidatos como a dupla que une técnica e empatia pela região. Com métricas claras de apoio a projetos transversais, exemplo, Plano Estadual de Resíduos Sólidos alinhado a verbas federais. E ele dá os próximos passos, que seria testar mensagens em grupos focais antes da pesquisa quantitativa. Bom, tem muito mais informação, eu li aqui superficialmente, mas já deu para ver que a nossa ferramenta, ela não só utiliza a inteligência artificial de forma eficaz e estratégica, como ela alia isso com uma comunicação fácil e intuitiva. Então a pessoa que não tem nenhuma familiaridade com campanha eleitoral e com pesquisa eleitoral consegue com essa ferramenta montar de forma estratégica e profissional, porque ela é guiada e orientada e os dados são esclarecidos, então não vira uma loteria. Ah, ela sugeriu fazer esse tipo de pesquisa, mas o que significa? Aqui você tem tudo explicado na nossa ferramenta, então ela é também educativa e ela ampara o nosso candidato e a equipe dele para uma estratégia precisa e não, como se diz popularmente, né, o tiro no escuro. Então nós não vamos deixar ele ali testando sem saber exatamente o que está fazendo. Não, aqui ele é guiado de forma estratégica e educativa. Então eu volto depois porque a gente está melhorando algumas outras coisas aqui. Eu estou focado em radar de trends agora, porque o painel estratégico, o radar de trends e a pesquisa, ela pode trabalhar aqui de forma estratégica alinhada, né? Não é só conjuntamente, é alinhada. Então eu volto em breve com mais novidades aqui da nossa ferramenta.